e foi realizada pela primeira vez em um hospital público do estado uma cirurgia no cérebro com o paciente acordado. É isso mesmo, a operação aconteceu no Hospital Central, que fica ali no centro de Vitória. As informações com a repórter Daniela Carla. Bom dia, Daniela. Ei, Tati, bom dia para você, para o Fábio e a todos. A cirurgia com o paciente acordado é feita quando existe um maior nível de sequelas. O paciente é testado o tempo todo durante a operação. Um médico opera e o outro acompanha o nível de consciência e o retorno a estímulos. O médico Leandro Assis Barbosa é coordenador da equipe de neurocirurgia do Hospital Central e explica para a gente, doutor, em que casos esse tipo de cirurgia é indicado. Bom dia para o senhor. Bom dia. Esse caso é indicado principalmente em pacientes com alto risco de sequelas neurológicas pós-cirúrgicas, lesões que estão próximas às áreas motoras, controle de fala e etc. Esse paciente, por exemplo, era um paciente com epilepsia de difícil controle, que chama de uma displasia, e a cirurgia foi para a ressecção da área que levava às crises epilépticas. Também pode ser usado em tumores e qualquer lesão que tenha maior risco de sequelar o paciente. Então, a gente tem imagens dessa cirurgia aí que o doutor está falando, que foi feita semana passada, né, doutor? Explica para a gente, então, como é que foi essa cirurgia. Esse paciente, ele está anestesiado, é uma anestesia dupla, né, anestesia local, por causa da incisão cirúrgica, e anestesia geral, sem tubo, né, mas uma anestesia com alta capacidade de superficialização e acordar o paciente, onde nós vemos na imagem anterior a lesão, o paciente está sendo testado o tempo todo, agora ainda ele está um pouco sonolento, e aí ele, durante o tempo, a lesão é muito próxima a uma área de controle de linguagem, de cálculo, de leitura, e ele é testado enquanto vai fazendo a cirurgia. Ele está acordado, isso é uma médica da equipe testando o paciente nas coisas que ele tem maior risco de sequela. E 2 cirurgiões associados a toda uma equipe cirúrgica vão fazendo a cirurgia, enquanto ele é acompanhado durante todo o risco de lesão. A gente viu ali, parecia que ele estava conversando ali. Sim, ele está conversando, porque a lesão dele é muito próxima à área de linguagem. Então o risco dele é sair sem compreensão de linguagem. Então esse paciente, durante o tempo todo, ele é testado. E você viu lá que ela dá cálculos matemáticos, figuras, nomeações. E uma médica com a neurofisiologista testa o paciente durante todo o tempo. Nós estamos agora no final da cirurgia, o paciente já operado, saiu acordado. Ele está bem na enfermaria, pronto para receber alta, com a taxa de cura possivelmente da epilepsia em torno de 80%. Ele vai ser seguido no nosso ambulatório, há uma necessidade de seguimento desse paciente. E isso é a importância de termos hospitais extremamente especializados e que façam patologias complexas e com estruturas para isso. Agora, doutor, se não fosse esse tipo de cirurgia aí, com o paciente acordado, ele ia demorar mais para se recuperar? A possibilidade de recuperação não seria tão grande, como o senhor disse, 80%? Não é quanto à recuperação. A indicação da cirurgia acordada é basicamente que evite que o médico lese áreas próximas à lesão, que são áreas muito importantes ao paciente. Tá? Por exemplo, vamos operar um jornalista e eu sair com uma lesão em área de fala. Então eu tenho que ter um controle extremamente adequado se a lesão for próxima a uma área de controle de fala do cérebro. Se eu operar, por exemplo, um pianista e eu tenho uma lesão próxima à área de controle da mão, eu tenho que ter controle de monitorização da mão. Tá? Então, esse paciente o tempo todo ele é testado tanto por testes médicos, de conversas e estímulos, como por testes elétricos. Ele está o tempo inteiro fazendo um eletroencefalograma, uma monitorização elétrica do cérebro dele, o cérebro é mapeado, e para eu saber que a lesão está corretamente, eu também uso um GPS, um computador, você viu uma ressonância, e eu sei toda hora, em momento, no tempo da cirurgia, onde meus instrumentos estão dentro do cérebro do paciente, na imagem dele. Então, assim, precisa de um aparato tecnológico alto e grande, né? E hoje a gente consegue fazer isso no estado sem problemas. Então, o paciente não, ele recebe anestesia geral, doutor? Ele recebe anestesia geral, mas as drogas anestésicas hoje, elas têm capacidades de ser tituladas, né? Nós podemos hoje pôr o paciente para dormir e acordar em questões de segundos. Então, um bom anestesista que entenda disso bem, controla-se muito bem as condições de sedação do paciente. Ele não precisa ser entubado durante a cirurgia, até porque, como o senhor disse, ele precisa falar durante a cirurgia, né? Responder a estímulos. A maioria das vezes, sim. Se eu vou testar a linguagem, ele vai ter que ficar conversando comigo, tá?
Existem vários tipos de cirurgias acordadas. Essa é uma delas, né? Existem algumas cirurgias acordadas que eu posso pôr o paciente para dormir, acordar no meio para dormir no final de novo. Tá? Essa é uma característica. Esse caso dele, eu precisava que ele ficasse acordado, sem tubo o tempo todo. Mas isso vai depender da necessidade. No caso, o paciente é bem estudado, o caso dele antes, né, doutor? Totalmente estudado. Você tem que entrar já conhecedor e, assim, vamos dizer que a gente faça um planejamento da cirurgia. Essas grandes cirurgias, elas precisam de uma equipe cirúrgica e um planejamento prévio de todo o procedimento. Agora, então, a gente pode dizer que essa técnica, né, nova, ela está disponível agora para pacientes do SUS? Sim, ela está disponível nos pacientes com indicações para a técnica e, como você disse, que sejam estudados e essa indicação seja precisa. É uma cirurgia bem cara, né, doutor, se fosse feita na rede particular? Bastante. Bastante, porque é um aparato de tecnologias, de instrumentais e médicos extremamente grandes. Mas a cirurgia deve estar tido na sala de cirúrgica cerca de 10 pessoas. Você falou que parece que chega a R$100 mil uma cirurgia dessa. No privado, deve ficar próximo a isso. Então, doutor, muito obrigada, então, pela entrevista do senhor aqui no Bom Dia Espírito Santo. Fábio, Tatiane, que coisa boa, né? Saber agora que técnica nova, novidade aí, tratamento mais rápido, recuperação mais rápida, também para os pacientes do SUS. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Daniela Carla, pelas informações ao vivo. Obrigado também ao médico aí que deu as informações, deu a entrevista pra gente.